Ups. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Aleluia. Orem por mim para que eu seja breve e consiga comunicar a mensagem de hoje, porque ela é importante. Aleluia. Oremos. Papai, unge os meus lábios com sal, para que as minhas palavras sejam ungidas. Um assunto importante e delicado, que ele possa ser ministrado na unção do Espírito Santo. Queremos aprender que a mensagem de hoje não seja uma aula de história, mas um encontro com Deus e uma palavra vinda dos lábios de Deus para a nossa alma. Fala, Deus, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Semana passada introduzimos o assunto do incidente entre Davi e Batsabá. Obrigado, querido. Betsabá. O segundo mais famoso encontro da vida de Davi. O mais famoso, sem dúvida, é o encontro dele com Golias, onde ele se depara com um gigante e vence. Neste segundo encontro, ele se depara com outro gigante, mas agora ele é derrotado. Davi, quando o encontramos em 2 Samuel, capítulo 12, ele é um rei que já reinava por mais ou menos 20 anos. E esses 20 anos tinham sido 20 anos de bênção. 2 Samuel capítulo 11, digo. Davi havia reinado por mais ou menos 20 anos até agora. E esses 20 anos tinham sido 20 anos de prosperidade. Como vimos na semana passada, ao trazer o tabernáculo para Jerusalém, Israel experimentou um avivamento financeiro, um avivamento cultural, um avivamento econômico e um avivamento principalmente espiritual. E Davi, então, estava vivendo o auge do seu governo e da sua administração, um momento de grande comunhão com Deus, um momento de bênção. No entanto, nessa noite, da qual lemos em 2 Samuel, capítulo 11, ele faz algo inesperado e que ia assombrar ele para o resto de sua vida. Semana passada já lemos o capítulo 11 juntos e aprendemos o que aconteceu. Uma noite, Davi não conseguia dormir e, enquanto caminhava ao redor do seu terraço, viu uma linda mulher tomando banho. Quando ele perguntou sobre ela, descobriu que ela era uma mulher casada. Mas mesmo assim, ele enviou um dos seus servos para trazê-la a ele. A próxima tela, por favor. E eles ali então passaram a noite juntos. E ali começa uma grande dor de cabeça na vida de Davi. Note que esse incidente começa com algo que aparentemente inocente. Um homem caminhando no terraço da sua casa. Por outro lado, uma mulher tomando banho na sua casa. Mas algo mais aconteceu. Naquela noite, eles passaram a noite juntos. Ela ficou grávida. E para encobrir o seu pecado, a próxima tela, ele finalmente trata da morte do marido dessa mulher. O nome dele era Urias. E com a morte dele, então, Davi pôde se casar com ela. 2 Samuel capítulo 11, o último versículo, nos dá
o ponto de vista de Deus nisso tudo. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Essa frase nos faz entender e ressalta o fato de que tudo o que aconteceu ali foi visto por Deus. Deus presenciou tudo o que aconteceu e não se agradou. Ao pensarmos sobre esse incidente, uma das primeiras perguntas que vem à nossa mente é como é que isso pôde acontecer logo com Davi? E o versículo 2 nos diz como aconteceu. Já lemos, vou ler de novo. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do seu palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Foi assim que aconteceu. Mais uma vez, aparentemente algo inocente, tanto da parte de Davi como da parte de Batseba. Porém, com esses dois incidentes, esses dois incidentes desencadearam uma série de outras coisas. Note, por exemplo, que Davi estava sozinho em casa. Não sabemos por quê, mas ele estava sozinho. Se a esposa dele estivesse do lado dele quando ele estivesse caminhando no telhado, na certa isso não teria acontecido. Não só isso, ela também, Betsabá, estava sozinha. Por que ela estava sozinha? Porque Urias, seu esposo, estava ausente, servindo o exército, num período de guerra. Batseba também estava em posição vulnerável, emocionalmente vulnerável pela ausência do seu esposo, e fisicamente vulnerável por estar despida com a janela aberta. Batseba estava vulnerável. Por acaso, entre aspas, e se você estava aqui no domingo passado, você sabe a minha opinião sobre isso, mas por acaso, nessa noite, Davi também sofreu de insônia. E nessa noite, então, ele estava ali enquanto ela tomava o seu banho. Outra coisa que aconteceu também é que ela se expôs durante o seu banho. Nessa época já existia cortina. E ela poderia muito bem ter fechado a cortina do seu banheiro, mas por alguma razão não fechou. E eu menciono isso, queridos, eu quero deixar bem claro, eu quero esclarecer isso. Eu não quero dar a entender aqui que eu estou alegando que a culpa foi dela. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo sim é que ela também falhou em ter deixado a cortina do banheiro aberta. Um exemplo disso é quando uma mulher é violada, estrupada. Não existe desculpa nem justificação para o estupro. O estupro é sempre errado, independente do que a mulher fez ou deixou de fazer, falou ou deixou de falar, como ela estava ou não vestida. Nada justifica a violação e o abuso de uma mulher. Porém, tendo dito isso, nós reconhecemos que existem coisas que a mulher pode fazer para diminuir a possibilidade de ser violada, para reduzir a chance. Como, por exemplo, evitar certos lugares, evitar certas vestimentas, evitar certos horários. Mesmo que ela não faça isso, continua não sendo culpa dela. Mas vale a pena fazer essas coisas para minimizar a chance de algo assim acontecer. O exemplo que eu dou é como, por exemplo, nós já entendemos isso quando você guarda, por exemplo, a sua carteira ou a sua bolsa e você sai do carro, você põe na mala. Por que não deixar no banco? Mesmo que você deixe a sua carteira ou uma nota de $100 ou uma barra de ouro no banco do seu carro, se alguém quebrar o vidro e roubar, a culpa é dessa pessoa, não é sua. Mesmo que você deixe dinheiro vivo no banco do seu carro, você tem direito de fazer isso e a pessoa não tem direito de quebrar o vidro e roubar. Mas, mesmo sabendo disso, para evitar a possibilidade disso acontecer, a gente não deixa dinheiro no banco, não é assim? A gente põe a bolsa ou a carteira na mala do carro. Por quê? Porque a gente está querendo evitar a possibilidade de ser assaltado.
O assalto está sempre errado, mas a gente tenta minimizar a chance. Então, rapidamente, eu quero só deixar isso bem claro. A culpa aqui não foi de Batsabá, muito pelo contrário, Davi, como nós falamos aqui, usou da sua autoridade para satisfazer um desejo carnal. Ele arquitetou a situação, foi ele que mandou buscar ela, foi ele que planejou. Então a responsabilidade está no ombro dele. Ele que era o rei também, e foi ele usou a autoridade de rei para cometer um pecado e satisfazer um desejo carnal, um desejo pessoal. O erro e a responsabilidade está no ombro dele. Mas ela agiu mal em não fechar a cortina do banheiro. E ela podia ter feito isso para minimizar a chance disso ter acontecido. Que Deus nos ajude a fazer tudo que estiver ao nosso alcance para evitar a possibilidade do pecado acontecer. Conosco e com as pessoas ao nosso redor. Quantos dizem amém? Amém. Considere isso quando você se veste para vir para a igreja. Pensa nessa possibilidade quando você sai para o seu trabalho. Pensa nessa possibilidade quando você vai para a academia. Pensa nessa possibilidade quando você posta uma foto na internet. Pensa na possibilidade do que essa foto ou a roupa que você está vestindo pode causar e o mal que pode trazer tanto para você como para outros. E leve isso em consideração. Muito bem. E o que aconteceu então, queridos, que isso aí formou uma tempestade, e essa tempestade desagou sobre a cabeça de Davi. Mas eu creio, queridos, que, aliás, quando a gente tenta entender esse incidente, algumas pessoas encontram a razão, o problema desse pecado, em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. A Bíblia diz assim: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra. O que Davi fez? Davi enviou Joabe, o seu general, o seu braço direito. E no final do versículo diz assim: mas Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou em Jerusalém. E algumas pessoas veem aqui a raiz do problema. Davi, em vez de ir para o campo de batalha com o seu exército, como ele sempre tinha feito, nesse ano ele decidiu ficar em casa. E ficando em casa aconteceu isso. Bom, eu concordo que esse fato gerou a oportunidade do pecado. Mas isso não é o motivo do pecado, não é a razão. Para encontrarmos a razão desse pecado, nós temos que ir um pouquinho mais fundo, a gente tem que cavar um pouquinho e encontrar mais. Davi está ocioso nessa noite, foi a oportunidade, mas o motivo vai bem mais fundo e é bem mais sério. Eu creio que o motivo do pecado se encontra, ou pelo menos uma indicação, se encontra em 2 Samuel, capítulo 3. A gente tem que voltar 20 anos atrás, mais ou menos. E em 2 Samuel, capítulo 3, versículos 2 a 5, lemos as seguintes palavras. Presta atenção que eu vou te fazer uma pergunta no finalzinho. Os filhos de Davi que nasceram na cidade de Hebrom são estes. Lembre-se que ele passou 7 anos em Hebrom como rei de Judá. 7 anos em Hebrom. Então, durante 7 anos, olha o que aconteceu. Os filhos que ele teve. O primeiro foi Aminon, filho de Ainoã, da cidade de Jezreel. O segundo foi Quileabe, filho de Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. O terceiro foi Absalão, filho de Maacá, que era filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Minha pergunta: quantos filhos ele teve? Quanto tempo aconteceu, esses filhos nasceram e com quantas mulheres? 6 filhos em 7 anos. Com quantas mães diferentes? Aqui está a raiz do problema de Davi. 6 filhos em 7 anos com 6 mulheres diferentes. Isso foi em 7 anos em Hebrom. Lembra que ele governou em Hebrom por 7 anos, sobre a tribo de Judá. No final desses 7 anos, Saul morreu e ele foi convidado a se tornar rei das outras 11 tribos. E aí então ele conquistou a cidade de Jerusalém, fez de Jerusalém a sua cidade e a sua capital, a capital do país, e dali ele reinou por 33 anos sobre todo Israel, inclusive Judá. Muito bem, o que aconteceu quando ele foi para Jerusalém?
Próxima passagem. Avançamos 7 anos, 2 Samuel, capítulo 5, versículos 12 a 13. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel, e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém. E com elas teve mais filhos e filhas. O problema de Hebrom acompanhou ele em Jerusalém. Em Hebrom ele tinha pelo menos 6 esposas e uma porção de filhos com elas. Ele foi para Jerusalém e continuou fazendo o que ele tinha feito em Hebrom. E acumulou ainda mais mulheres, ainda mais concubinas e ainda mais filhos. Concluímos então, queridos, que parece que Davi tinha um problema que nunca foi tratado, de lascívia. Lascívia, lust. Lascívia é o desejo, desejo desordenado, desequilibrado, descontrolado por satisfação sexual. Veja bem, o desejo descontrolado, desarregrado. O desejo de satisfação, de intimidade matrimonial, eu vou usar um termo mais clássico. O desejo da intimidade matrimonial é natural. Eu lembro que há anos atrás, já deve ter uns 15 anos atrás, eu estava aconselhando um rapaz e ele estava tendo problemas com lascívia e ele me pediu oração por isso. E ele pediu que ele fosse liberto disso. E eu falei, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Isso não é o tipo de coisa que você precisa de libertação. Libertação você precisa quando é um espírito maligno, um espírito demoníaco. O desejo pela satisfação e a intimidade matrimonial é natural. Pedir para você ser liberto desse desejo seria como pedir para você ser liberto do desejo pela comida, pelo ar, pelo um copo d'água quando você está com sede. É um desejo natural e saudável. O problema não é com o desejo. O problema é com o desejo descontrolado, desregrado. E por isso eu vou orar. Por isso eu vou orar. Então é bom que a gente entenda que o problema de Davi não era o desejo. O problema na nossa sociedade e com as pessoas não é o desejo por comida, mas o desejo desregrado pela comida que leva à glutonaria. O problema não é o desejo por comunicação, diálogo. O problema é o desejo desordenado que leva à fofoca. Assim também o problema não é o desejo pelo descanso, isso é um desejo natural. Mas o desejo desordenado pelo descanso leva à preguiça. Leva à preguiça. Então, veja bem, o problema, o pecado, é um exagero, geralmente é o exagero de uma coisa natural. É a extravagância de algo que Deus nos deu para a nossa satisfação. E no caso do sexo, também para a procriação, para a criação da próxima geração. Mas em Davi, esse desejo estava desordenado, descontrolado e passou a ser lascívia. E tem mais uma coisa que vale a pena enfatizar aqui, queridos, e é a seguinte: uma das razões que ele pôde viver esse estilo de vida é porque a poligamia era aceita na cultura de Davi. A poligamia nunca foi plano de Deus. Deus criou um Adão, uma Eva, para viverem juntos para o resto da vida. Esse sempre foi o plano de Deus. O projeto de Deus sempre foi esse. Mas com a introdução do pecado, o homem começou, e geralmente foi o homem e não a mulher, mas o homem começou a praticar a poligamia. E a poligamia passou a ser aceita. E a Bíblia menciona grandes heróis das Escrituras que eram polígamos. Mas a Bíblia nunca aprova isso. Isso nunca tem o selo de aprovação de Deus. Mas Deus fielmente, a Bíblia fielmente menciona isso para que a gente saiba também dos erros dos grandes heróis da Bíblia. E aqui então nós vemos que Davi, ele pôde praticar a poligamia e ele fez isso porque a cultura dele aceitava.
A cultura dele aceitava. E eu menciono isso, queridos, porque eu quero que você esteja ciente disso e consiga fazer essa distinção na sua mente. Certas coisas são aprovadas por Deus e aprovadas pela sociedade, mas certas coisas são desaprovadas por Deus e continuam sendo aprovadas pela sociedade. E você tem que fazer essa distinção e entender, se eu sou servo de Jeová, se eu sou discípulo de Jesus Cristo, o meu compromisso são com as regras do reino, com o padrão de vida do reino, e não com o padrão de vida da minha cultura e da minha sociedade, porque muitas vezes esses padrões vão estar em divergência com o reino de Deus. Exemplo, deixa eu dar alguns exemplos clássicos. Há 50 anos atrás, o divórcio, a cultura desaprovava do divórcio. Não é dizer que não acontecia, não, mas ainda era uma coisa que a cultura olhava de lado e preferia que não acontecesse. Você não precisa nem de ser crente. Você era criado para evitar o divórcio, não era assim? Você era criado para evitar viver amigado. Não é dizer que não acontecia, não, mas a cultura incentivava padrões que nós consideraríamos bíblicos. Preservar a sua virgindade até o casamento, ir para a lua de mel como virgem, desfrutar da lua de mel como uma entrega completa um ao outro, começar uma família juntos, ter filhos juntos, tudo isso são valores bíblicos que infiltraram a cultura e eram então apoiados pela sociedade e pela cultura. Mas o que tem acontecido nos últimos 50 anos? A nossa cultura, a cultura do mundo ocidental, a cultura do Brasil, a cultura da América, tem se divorciado, literalmente se divorciado das Escrituras, da Bíblia, do cristianismo. E coisas que antes não eram aceitas nem mesmo pela sociedade, agora não só são aceitas, como são incentivadas. Mas a Bíblia não mudou e o padrão de Deus continua sendo o mesmo. Quantos dizem amém? Vamos lembrar disso e vamos fazer essa distinção e vamos evitar de viver nos padrões do mundo. E entender que os padrões de Deus são mais altos, mais bonitos, mais elevados e muito mais saudáveis. Por exemplo, o divórcio agora se tornou uma coisa corriqueira e aceitável. Mas não no reino de Deus. Mas não no reino de Deus. O aborto, no Brasil ainda existe uma certa resistência ao aborto, muito mais do que aqui na América. Aqui na América já se tornou uma coisa aceita e quase que incentivada. Nos últimos anos, pela primeira vez, pelo menos oficialmente, nós estamos começando a chegar até ao ponto que o governo está indiretamente patrocinando o aborto, através de clínicas que são patrocinadas pelo governo. Isso não acontecia antes, mas já está acontecendo, aos poucos. No Brasil, está indo nessa direção também. Ainda não chegou, não está igual à América, mas está indo para lá. Então está sendo uma coisa cada vez mais comum e mais aceita. O aborto é o assassinato de uma criança que não fez nada de errado e que deveria estar no lugar mais seguro do mundo, que é o ventre da sua mãe. No entanto, na América, o lugar mais perigoso para uma criança, e eu não estou exagerando não, nos Estados Unidos da América, um país supostamente iluminado e civilizado, o lugar mais perigoso para uma criança, o lugar onde as crianças morrem com mais frequência, é o ventre da sua própria mãe. É o ventre da sua própria mãe. São mais de 1 milhão de crianças anualmente que são abortadas. Essa semana eu estava lendo uma reportagem que disse assim, há um projeto de lei, essa semana que foi introduzido em Sacramento, a capital da Califórnia. E os nossos representantes ali introduziram um projeto de lei tentando vetar ou abolir ou banir qualquer aborto que seja para escolher o sexo da criança. Que é uma coisa que era para ser evidente, para ser lógica. O projeto de lei, e eu li o projeto de lei, e ele simplesmente diz assim, uma mãe gestante não pode abortar
o seu feto, chama de feto, não chama de criança, a lei. O seu feto, diga-se de passagem, feto é a palavra em latim para criança. Então ninguém está enganando ninguém. Mas, de qualquer maneira. Uma gestante não pode abortar o seu feto se a razão para o aborto é que ela está querendo escolher o sexo da criança. Em outras palavras, ela não pode, se ela está grávida de uma menina, ela não pode abortar a menina simplesmente porque ela quer um menino, e vice-versa. Você lê uma lei dessa e você fala, é claro que isso vai ser aprovado. Por incrível que pareça, essa lei não está sendo aprovada, e a não ser que os cidadãos da Califórnia escrevam para Sacramento exigindo que ela passe, ela não vai passar. E eu não quero entrar em política não, queridos, mas isso aqui é um fato. Então eu tenho que relatar para os irmãos. O partido que está bloqueando e opondo essa lei é o Partido Democrata. E o partido que está promovendo essa lei na Califórnia é o Partido Republicano. Para mim é uma lei tão básica, tão óbvia, que não, independente de que partido você é uma lei que todo mundo devia aprovar. Mas já não é mais assim na Califórnia. E se as coisas não mudarem, muito em breve, na Califórnia, a pessoa vai... Porque já acontece, mas agora ela vai poder oficialmente abortar simplesmente porque ela não quer uma criança do sexo ou do gênero que a criança é no ventre dela. Queridos, aonde nós estamos chegando? Isso não é progresso, isso é regresso. Isso é viver num padrão animalesco, isso é se tornar um animal, ou pior do que um animal. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos aderir os padrões do mundo e vamos acabar vivendo igual ao mundo. Vamos lembrar que, como discípulos de Jesus Cristo, nosso padrão é mais elevado e ele é fixo, ele é permanente. Davi esqueceu disso. E porque no meio dele a poligamia era aceita, ele também se tornou um polígamo. E isso permitiu com que a lascívia no coração dele fosse alimentada. Como Sansão antes dele, Davi tinha uma rachadura no seu caráter que nunca foi resolvida, nunca foi consertada. Eu não sei se você lembra da história de Sansão e Dalila. A história de Sansão e Dalila, aliás, a história da vida de Sansão, ocupam 3 capítulos da Bíblia. Juízes, capítulo 14, 15 e 16. E você literalmente consegue ler o relato da vida de Sansão em 10 minutos. Em 10 minutos você lê esses 3 capítulos. E quando você lê a história de Sansão em 10 minutos, você quase que conclui, quase que subconscientemente, que a vida dele foi rápida. Mas tem um versículo, o último versículo no relato da vida dele, Juízes capítulo 16, versículo 31, que diz assim: Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. 20 anos. Então, os 2 capítulos, o capítulo 15 e 16, que tratam da vida dele pública e do ministério dele como juiz, na realidade ocorreram durante um período de 20 anos. E como você lê em Juízes, no capítulo 15, Dalila não foi a primeira mulher na vida de Sansão, foi a última, mas não a primeira. Durante esses 20 anos, Sansão teve problema com mulher, e Dalila simplesmente foi a última delas. Mesmo assim, ele governou e liderou Israel por 20 anos. Mas no final de 20 anos, essa sua fraqueza literalmente levou ele à morte. Juízes 16 conta da morte trágica de Sansão. E por trás da morte dele, esse problema. Davi também viveu algo parecido. E esse problema nunca foi tratado até agora. Mas agora vai ser. E vai ser por causa de um homem que era muito amigo de Davi. Já falamos sobre ele. O nome dele era Natã. E eu lembro que eu falei com os irmãos, se você vai ter um melhor amigo,
Faça questão de que o seu melhor amigo seja primeiro o melhor amigo de Deus, antes de ser seu melhor amigo. E Davi tinha um amigo muito chegado a ele, chamado Natã. Natã era profeta. Mas antes de Natã ser amigo de Davi, Natã também era amigo de Deus. E Davi então foi confrontado pelo seu amigo Natã, que temia mais a Deus do que ao rei. Natã contou a história de um vilão a Davi, e quando Davi reagiu, Natã respondeu com 4 palavras que são das 4 mais profundas palavras na Bíblia. Davi virou para Natã e apontou para ele e disse assim: você é esse homem. Você é esse homem. Próxima tela, por favor. Eu não tenho tempo para ler, mas rapidamente, deixa eu contar a história para os irmãos. Natã compareceu. Nessa manhã, Natã acordou porque Deus tinha falado com ele. E Natã foi à corte do rei. E chegando à corte do rei, ele falou: Vossa Excelência, eu tenho algo muito importante para falar com o senhor. Perfeitamente, Natã, pode falar. Havia um homem muito rico, muito próspero. Deus tinha abençoado ele ricamente e abundantemente. E ele vivia numa casa ampla e farta. E ele tinha de tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha plantações, ele tinha servos, ele tinha animais. Um homem muito rico. E um belo dia, ele recebeu visita de uns viajantes que vinham de fora da cidade. Do lado desse homem rico, tinha um homem muito pobre, muito simples e humilde. E ele vivia num casebre. E nesse casebre, ele tinha uma ovelha. E essa ovelha era o único animal que ele tinha. E essa ovelha era muito mais do que um animal. Essa ovelha para ele era um animal de estimação. Ele tinha um carinho muito grande por essa ovelha. Ser curado em nome de Jesus. Microfone. E, muito bem, então, ele tinha esse vizinho, só tinha uma ovelha, e era um homem humilde, vivendo nesse casebre. Muito bem, o ricaço recebeu a visita desses visitantes de fora da cidade. E o que ele fez? Ele pulou a cerca, pegou a ovelha do vizinho, matou a ovelha e serviu a ovelha para os visitantes. Fez um churrasco com a ovelha do vizinho. Queridos, quando Davi ouviu essa história, ele ficou com uma raiva. Ele levantou do trono, bateu com raiva e falou: esse homem tem que pagar pelo que ele fez. Aí Natã deu um passo para trás, levantou a mão, apontou para Davi e disse: esse homem é você. Esse homem é você. E naquele instante, a flecha atravessou o coração de Davi. Como Davi reagiria a isso? 2 Samuel 12, versículos 9 a 13. É uma passagem longa, deixa eu ler rapidamente. Natã continuou dizendo: por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias? Primeira consequência: sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Você plantou morte violenta na vida dele? Você vai colher isso na sua família. Número 2, versículo 11. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você causou desgraça na vida dele? Um parente seu vai causar desgraça na sua vida. Número 3, você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você teve relação com a esposa de outra pessoa? Uma pessoa vai ter relação com as suas esposas. E você fez no escuro, de noite, escondido, essa pessoa vai fazer em público durante o dia, na frente de todo mundo. Número 4, versículo 10. Versículo 12. Você pecou escondido em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Versículo 14. Mas porque você fez isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor,
o seu filho morrerá. Quarta consequência. O filho desse relacionamento ilícito vai morrer. Vai morrer. Quando você olha esse quadro, essa palavra de Deus, você pensa, uau, Deus foi severo. Deus foi severo, e foi. Lembre-se, queridos, que a Bíblia diz aqui, muito é dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. Quanto mais a gente recebe de Deus, mais Ele cobra da gente. Eu imagino, eu não sei, não tem nenhum versículo que eu possa usar para mostrar isso, mas eu creio que essa talvez seja uma das razões que às vezes Deus segura a bênção dele sobre a nossa vida. É um ato de misericórdia, porque Ele sabe que se Ele nos abençoar, a responsabilidade vai crescer também, e Ele sabe que de repente a gente ainda não está preparado para essa responsabilidade. Então, antes de deixar a gente ser destruído pelo privilégio que é acompanhado da responsabilidade, Ele segura o privilégio até que a gente cresça um pouquinho mais e possa desfrutar do privilégio. Então, nesse caso aqui, com o pecado de Davi veio uma grande responsabilidade. Deus falou, olha, eu vou cobrar caro de você. De agora em diante vai ter sempre alguém morrendo de uma morte trágica na sua família. A espada não vai se distanciar da sua família. Alguém do teu lado, uma pessoa bem próxima de você vai trazer desgraça na sua família. As suas mulheres serão desfloradas em público e o filho desse relacionamento vai morrer. Qual seria a reação de Davi? E aqui, queridos, a gente vê a beleza, a sensibilidade. Acabamos de ver o lado negro do coração de Davi, mas agora a gente vai ver a beleza, a sensibilidade dele. Versículo 13, 2 Samuel 12, 13. Então Davi disse, eu pequei contra Deus. Eu pequei contra Deus. Note que Davi aqui está admitindo, está confessando. Então Natã, como profeta, na autoridade de profeta, diz, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Então Deus perdoou o pecado de Davi. Ele foi perdoado? Sim, foi. Mas é interessante notar que as consequências o acompanharam. O acompanharam. E a sua vida nunca mais foi a mesma. Outra coisa interessante nessa passagem, queridos, eu acho bonito, Provérbios 9, 8 diz assim, nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Você pode notar e diferenciar uma pessoa sábia de uma pessoa tola pela reação dela à correção. O sábio recebe a correção e aceita. E não só aceita, mas te agradece pela correção. Muito obrigado por ter me corrigido. Muito obrigado por ter me mostrado um erro que eu não tinha enxergado. O tolo, o vaidoso, o orgulhoso, não só não aceita, mas ainda fica com raiva de você por ter tido a audácia de corrigi-lo ou corrigi-la. Provérbios 9:8. Diga-se de passagem, não repreenda uma pessoa vaidosa. Quando uma pessoa não aceita a correção, a melhor coisa que você faz é não corrigi-la, porque só vai trazer ódio. Ora por ela, ama ela, tenha paciência com ela, mas não corrige não, porque vai ser perda de tempo e vai ser jogar combustível na fogueira. Deus primeiro tem que trocar o coração da pessoa. Por outro lado, o sábio, ele recebe e aceita e é grato. Aí eu pergunto, apesar do seu pecado, apesar do seu grande erro, Davi aqui demonstrou ser que tipo de pessoa? O vaidoso ou o sábio? O sábio. O sábio. O sábio não é necessariamente a pessoa que não cai, mas é a pessoa, mesmo que caída, sabe se levantar. Sabe se levantar. Ou aceita ajuda para se levantar. Muito bem, rapidamente, queridos. O que aconteceu? Em primeiro lugar, o filho de Davi com Batseba morreu. 2 Samuel capítulo 12. Foi o que Deus falou que ia acontecer. Eu não tenho tempo, eu sei que a hora está avançada, mas deixa eu contar rapidinho esse incidente, porque ele é interessante.
Depois que ela deu à luz ao neném, o neném ficou muito doente mesmo. Davi já tinha recebido o aviso de Natã que a criança ia morrer. Mas o que ele fez? Ele foi orar. Eu vou falar com Deus. Eu vou confiar na misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que ele fez um jejum. Não comeu nem bebeu nada. Se prostrou diante de Deus e clamou, chorou, pediu, pranteou. Senhor, tem misericórdia, perdoa o meu pecado e salva a vida do meu filho. Queridos, o pranto dele, a angústia dele foi tão grande que diz a palavra de Deus que os seus empregados que trabalhavam no palácio ficaram preocupados com a vida dele. Pensaram, Davi está muito deprimido, ele está muito triste, ele está muito amargurado. Ao longo de alguns dias, a criança morreu. E eles ficaram com medo de contar para Davi. Entre eles, diz a palavra de Deus, Davi estava prostrado diante do Senhor orando, e Davi viu de rabo de olho os empregados no cantinho da sala, conversando entre eles. E a Bíblia diz que eles estavam falando um para o outro. E agora, o que a gente faz? Avisa Davi que a criança morreu ou não? Se ele está mal assim com a criança doente, imagina o que ele vai fazer quando a criança morrer. E eles ficaram preocupados. Davi de rabo de olho viu, e talvez ouviu alguma coisa, e se levantou, e foi aos empregados e falou, a criança morreu, não morreu? E eles ficaram com medo de admitir. Mas finalmente falaram, sim, Vossa Excelência, a criança morreu. Aí falou, ok, perfeitamente, prepara uma janta para mim que eu estou com fome. Foi para casa, tomou um banho, fez a barba e foi comer. Os empregados ficaram boquiabertos. Ué, o que aconteceu? Como é que pode isso? E finalmente alguém teve a coragem de perguntar a Davi. Davi explicou. Davi disse assim, enquanto a criança estava viva, eu roguei diante de Jeová para que ele tivesse misericórdia dela. Agora que ele está morto, não tem nada que eu possa fazer. E ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, ele não virá a mim, mas um dia eu vou encontrar com ele. Davi já conhecia, lembra que a gente falou sobre isso no domingo passado, por causa da revelação do tabernáculo? Davi já tinha recebido uma revelação da ressurreição dos justos. E ele já tinha recebido de Deus uma revelação de que de lá ninguém vem para cá, mas daqui todos vão para lá. Mas que se nós servimos a Deus, nós vamos nos reencontrar com os amados que morrem em Cristo. E ele sabia que esse filho, apesar de ser filho de um relacionamento ilícito, ele sabia que esse filho era uma criança inocente e que essa criança seria salva. E ele diz então para os seus empregados, não se preocupa não, agora eu vou comer, agora a vida continua. Enquanto tinha vida, havia esperança. Agora que ele morreu, eu vou me encontrar com ele na ressurreição. Glória a Deus por isso. Mas pensas também na tristeza, na amargura que Davi teve que passar. Outra amargura na vida de Davi. Aminon, um dos seus filhos, se apaixonou, entre aspas, por uma meia-irmã dele, uma filha de Davi com outra mãe. E, queridos, ele desflorou, ele estrupou a sua própria meia-irmã. Que coisa horrorosa! Nem numa novela da Globo a gente vê isso. Mas aconteceu na vida de Davi. Absalão, que era o irmão da mulher que foi desflorada, o nome dela era Tamar. O nome do filho que abusou dela era Aminon. Davi viu tudo isso e ele ficou impotente, ele não sabia o que fazer e evitou a situação. Fez vista grossa, fingiu que não viu. Absalão ficou irado. Ele era o irmão de Tamar, irmão de sangue, o irmão completo, né, de pai e mãe. Absalão tomou as dores da irmã e fez um plano aí e matou Aminon. Então agora dentro da família de Davi você tem traição, você tem estupro e você tem homicídio, irmão matando irmão. Não só isso, mais tarde Absalão liderou uma rebelião contra o seu próprio pai. Não só, ele pôs o pai para correr, queridos, o pai teve que fugir correndo, senão ele seria morto. E aí, 2 Samuel capítulo 16, versículo 22, que a Bíblia diz assim, então armaram uma barraca para Absalão, o filho de Davi, no terraço do palácio. A gente já viu esse terraço, não foi? A gente já teve nesse palácio antes com Davi no capítulo 11. No capítulo 16, o mesmo terraço está sendo usado para fazer uma tenda
E o que vai acontecer nessa tenda? Diz a palavra de Deus. E ali, na frente de todos, Absalão teve relações com as concubinas do seu pai. Em pleno dia, no terraço do palácio, o próprio filho de Absalão desflora as concubinas do seu pai. Que caos, que coisa horrível! E tudo isso começou com lascívia que nunca foi tratada e que eventualmente gerou esse grande pecado na vida de Davi e desencadeou todas essas consequências. Eu tenho certeza que Davi chorou muito por essa noite em que ele tomou a decisão de pecar. Rapidamente. Será que Deus o perdoou? Sabemos que sim, porque Natã disse, Deus te perdoou. Mas a Bíblia menciona isso e depois vai embora, continua, né? Mas se você for comigo rapidamente para Salmo 51, Salmo 51, rapidinho, vai comigo ali, porque o cabeçalho do Salmo 51 diz uma coisa interessante. Salmo 51 diz assim, o cabeçalho diz assim, Salmo de Davi ao regente do coro, escrito depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Batseba. Então, depois daquele encontro com Natã, Davi foi orar. E nesse encontro com Deus, ele escreveu um salmo, e é o Salmo 51. Eu sei que a hora está avançada, mas vale a pena ler esse salmo. Tenha um pouquinho de paciência, porque vai valer a pena. Salmo 51, versículo 1. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. Note que Davi começa esse salmo dizendo, Senhor, tu tens toda a razão de me julgar, de me castigar, eu pequei, eu estou errado, eu fiz aquilo que tu detestas, eu sou um pecador diante de ti. Versículo 5. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Porque tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ele está pedindo perdão e pedindo a remoção do pecado. Versículo 8. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados. Apaga todas as minhas maldades. Olha que frase linda, queridos, no versículo 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi diz, Senhor, eu sei que eu sou culpado, mas por favor, não tira de mim o teu Espírito. Eu posso perder tudo, mas não tira de mim o teu Espírito. Não tira de mim o teu Espírito. Deus respondeu e restaurou a Davi, queridos. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Davi teve essa porção de mulheres. Se você olha na genealogia de Jesus, no Novo Testamento, em Mateus, sabe por onde passou a linhagem de Jesus? Por essa mulher, Batseba. O primeiro filho morreu, mas o segundo foi Salomão, que vai ser o próximo rei. E é através dele que Jesus vai nascer. Para ser sincero, isso não me espanta, me surpreende um pouco.
Me surpreende um pouco. Mas eu creio que foi uma maneira, mais uma maneira de Deus dizer, Davi, você está perdoado. Davi, você está perdoado. Eu vou redimir até mesmo o teu erro. Mais uma passagem. Salmo 32, versículos 1 a 5. Eu vou ler rápido, mas é importante também, porque Davi escreveu esse salmo durante esse mesmo período. E ele diz assim, poesia de Davi. Feliz aquela pessoa cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Aí ele conta, aqui é uma página do diário de Davi. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti. E olha que frase bonita. E tu as teus pecados. Pecado tem cura, queridos. E a cura do pecado é o sangue de Jesus. Encerro então com essa última tela, para nos lembrar que, número 1, diga em voz alta comigo, número 1, o pecado mata. Número 2, Deus ama. Número 3, Jesus salva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênico, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Ponha-se de pé comigo e oremos. Amado Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Espírito Santo, ajuda-nos a aprender com o erro de Davi e fugirmos do pecado. Ajuda-nos a evitar o pecado, porque o salário do pecado é a morte. O pecado mata. Confessamos a nossa necessidade de perdão. Aplica o sangue de Jesus à nossa vida, ao nosso coração, e nos perdoa hoje do pecado. Cria em nós um Espírito Santo e puro, e restaure em nós a alegria da nossa salvação. Oramos isso em nome de Jesus, e em fé te agradecemos. Amém e amém. Amados, a hora está bem avançada, então Deus te abençoe, tenha um excelente dia. Jesus te ama e nós também. Aleluia. Glória a Deus.